Adeus parede branca! Se você quer um cenário para os seus vídeos e de plus, um cantinho aconchegante para você ter aí na sua casa sem precisar de quebra-quebra, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 4 tendências de decoração para o seu cenário dos vídeos aqui do YouTube. Mas óbvio que eu não tô sozinha nessa. Quem tá comigo é a Jéssica Fila, que é designer de interiores. Então pega papel e caneta porque vai valer muito a pena. No último vídeo que saiu aqui no canal, eu e a Jéssica fizemos uma análise sobre os cenários de vídeos de grandes youtubers aqui do Brasil. Thiago Nigro, Bruno Perini, Natália Arcuri, Paty Machado. Se você não viu esse vídeo, depois você assiste. Mas nesse vídeo, se você ainda ficou com alguma dúvida sobre, ok, eu quero mudar o meu cenário, quero que fique de acordo com a minha personalidade, com o público que eu vou comunicar, mas como que eu faço para não ficar um cenário brega? Calma, que a Jéssica separou pra gente 4 dicas de tendências, até porque a gente sabe muito bem, né, Jéssica, que quando se fala em cenário para vídeos, não é simplesmente um cenário, muda também o ambiente da nossa casa, diz respeito também à decoração, aquilo que as pessoas vão passar e ver também, não é mesmo? Exatamente, Fran. A gente tem que observar o todo e também a mensagem que a gente quer passar com aquele cenário. Então, é importante ficar atento a tudo. E aí a gente vem para a primeira tendência para 2024, que são as paredes texturizadas. Quando tu me veio com essa de parede texturizada, que tu me mandou o roteiro antes, eu falei assim, parede texturizada. Eu me lembro da casa da minha mãe, porque a casa da minha mãe tem aquelas paredes, sabe aquelas paredes, eu não sei se vocês lembram, quem lembra me conta nos comentários, feitas assim de papel, assim, sabe? Que eles colocam um papel, se tu passa o braço, tu chega a arranhar o braço, assim. É esse tipo de textura que vai voltar? Não, Fran, graças a Deus não é esse tipo de textura que vai voltar. Essa textura era muito comum, né? Anos 90, anos 2000, na casa da minha mãe também tinha uma parede em grafiato verde-limão. Deus do céu! Essa textura mais pesada ficou para trás, mas a textura tá voltando, só que numa pegada muito mais leve, exatamente como a gente tá vendo. Então, ela tem essa coisa que você vê quando você chega perto dela. E o que isso traz, tanto pro ambiente quanto pro cenário do teu vídeo? Deixa uma vibe muito mais aconchegante, acolhedora, sabe? E isso fica muito legal. A gente tá falando aqui sobre parede, mas calma que a gente ainda vai falar também sobre os elementos. É legal toda a composição, mas sobre a parede é interessante a gente ver essa questão das texturas. Aqui a gente vê uma textura muito mais minimalista, quase que a gente nem nota que existe uma textura, né, Jé? Exatamente. Ela pensa num cimento queimado, né, que vem aí, tem sido uma moda muito grande nos últimos anos, uma tendência, e diminui um pouquinho o cimento queimado, assim, deixa ele tanto mais claro, mais pro bege, quanto a própria textura mesmo, sabe? Ela mais fina, mais elegante, mais leve, é isso que a gente vai ver. E não só na parede, né? Aqui a gente tá falando da parede porque é o que importa pra gente, é o que vai estar aparecendo ali no fundo do vídeo, mas dá pra você trazer no teto também, a gente vai ver muito isso por aí. E isso dá pra gente fazer, por exemplo, só naquela parede que a gente quer para a gravação do vídeo, ou teria que fazer em todo o ambiente? Por exemplo, eu quero gravar os meus vídeos no meu escritório. Eu posso fazer só numa parede, que é o que eu vou gravar, ou seria interessante fazer em todas? Dá pra fazer só em uma parede, principalmente se você mora de aluguel, né, Fran? Então você fez ali a textura, quando for entregar o imóvel, você precisa voltar aquela parede pro jeito que ela tava antes. Se a casa for tua, eu gosto muito de usar mais paredes para preencher, né? Deixar um ambiente mais rico visualmente. Tá, entendi. Outra dúvida a respeito de parede texturizada. Esse tipo assim, a gente consegue fazer um... Como é que se fala quando é... do it yourself DIY? A gente consegue fazer sozinha ou precisa de um profissional? Consegue super fazer sozinha, Fran. Tem muitos vídeos. Aqui o YouTube é o lugar para isso, você encontrar vídeo do it yourself, de como fazer uma parede assim. A ideia é, você pode pegar um tutorial de um cimento queimado, por exemplo, e só muda a cor, traz ali um tom um pouquinho mais bege, mais off-white, pronto, você tá na tendência de 2024. Segunda tendência é o muxarabe. O que dizer dessa tendência? Fran, pensa nos painéis ripados, né? Que é uma coisa que a gente vê muito aí nos últimos anos dentro de casa. Painel ripado não saiu de moda, tá? A gente pode continuar usando, mas o muxarabe, ele é uma releitura aí do nosso painel ripado. Ele existe há muitos anos, há séculos,
só que ele era usado para fora de casa. Então, para você ter ali uma proteção em frente à tua janela, por exemplo, para você poder deixar essa janela aberta, ventilando, entrando iluminação, mas você manter a tua privacidade. O que aconteceu com o Muxarabe agora? Ele veio para dentro de casa, então a gente pode usar muito bem isso como um cenário atrás de nós, né, ali fazer um fundo legal. Não acho legal, Sofra, a gente usar ele em toda a extensão da parede. Eu acho que pode, né, você vai saber dizer melhor do que eu ainda, pode ficar um pouco cansativo ali, mas em um lado fazer um painel em um Muxarabe, que é uma treliça, né, gente? É isso que ele é no final das contas. Concordo contigo, Jéssica, sobre essa questão de talvez usar todo ele no fundo do vídeo. Não acho que fica tão interessante, pode ficar um pouco pesado, ainda mais se for no tom madeira, assim, acaba ficando muito pesado. Agora, se fosse assim uma parte nesse Muxarabe, acredito que ficaria interessante, assim como o ripado. Uma coisa importante, é que eu até estava falando nos bastidores com a Jéssica, é sobre o ripado autocolante. O que você acha sobre o ripado autocolante? Que eu vejo muitas pessoas me perguntando se vale ou não a pena colocar como cenário para vídeo. Ai, Fran, eu odeio. Eu preciso dizer aqui, eu não gosto. Isso é meio que uma opinião geral entre os profissionais da arquitetura, do design. Materiais que imitam outros materiais, né? Então a gente tem lá madeira e a gente tá pegando um papel adesivo que imita essa madeira, imita um painel ripado. Fica uma coisa muito fake, sabe? Que às vezes, até pelo vídeo, a gente consegue perceber que aquilo é uma coisa fake. Então não acho legal. Se às vezes você não tem, né, Fran, não tenho aqui o dinheiro para fazer um painel ripado real, oficial, aqui com MDF, com a profundidade, tudo certinho. Então deixa de lado, usa outra coisa, usa uma pintura, a textura que a gente acabou de falar vai ser muito mais barato e vai ficar muito mais bonito e realista também. Até inclusive quando eu estava fazendo minhas buscas sobre essa questão do painel ripado colante, eu vi, por exemplo, esse vídeo da Alessandra Krug e eu tive a impressão de que nem era um laminado de EVA, sabe? A impressão é que é um papel de parede. É igual aquele negócio do sutiã, por exemplo, o sutiã com alça transparente. É aquele negócio, quem usa finge que não tem alça ali, quem vê também finge que não tem alça ali, mas todo mundo tá vendo. Então eu diria que não é tão interessante assim se você estava pensando em trazer um ripado nesse sentido autocolante, não é muito legal. Mas vale tu investir talvez em prateleiras, nichos, que seja algo um pouco mais econômico do que você, por exemplo, usar um cenário em tecido 3D, que também não é interessante. Todo mundo vê que não é um cenário e acaba não ficando legal no vídeo. E a nossa penúltima tendência, lembrando que se você tá nesse vídeo e tá gostando do conteúdo que a gente tá trazendo, aproveita e já se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários quais dessas tendências vocês estão mais gostando. A terceira tendência que você me passou é a questão das formas orgânicas, isso? Isso mesmo, Fran. A gente vem de uma época de, né, alguns anos aí, usando muitas formas retas. Então pensa nos nossos sofás, nos tapetes, nas mesas, sempre linhas retas. E de um tempo para cá, principalmente depois da pandemia, a gente tem trazido ou tentado trazer mais a natureza para dentro de casa, né? Seja porque a gente ficou fechado durante muito tempo em casa na pandemia, ou seja porque a gente mora em grandes cidades e não consegue ter um contato ali com a natureza. E as formas orgânicas, como a gente tá vendo, elas trazem muito da natureza para dentro. Pensa que na natureza não tem nada extremamente reto, não tem nada com quina, né? Tudo mais orgânico. Então, você trazer isso para os vídeos, para o cenário é muito legal. Seja numa pintura, né? Então uma pintura ali mais arredondada, mais feita à mão mesmo, assim, né? Sem ser totalmente reta. Os móveis também, então às vezes o sofá que você está sentado é mais arredondado, a mesinha que está do lado. Isso é muito legal. E é importante dizer também que isso aqui traz uma descontração para o ambiente, né? Então às vezes se você é uma pessoa muito séria, fala de um assunto muito sério, talvez não seja tão interessante ir por esse caminho aqui das linhas arredondadas. Agora, se você, como a gente falou no vídeo anterior, né, Fran, que a gente comparou ali Thiago Nigro com Natália Arcuri. Thiago Nigro tem uma pegada muito mais de linhas retas, Natália Arcuri, que é muito mais despojada, tem linhas mais orgânicas no cenário dela. Legal, isso é bem interessante. E até uma coisa de se pensar, a gente está falando sobre a questão de decoração, é importante você sempre pensar
no enquadramento, ok? Então, antes de você sair por aí comprando coisas, você de fato precisa parar, colocar o teu tripé, colocar o teu celular no modo vídeo, sentar onde você imagina sentar, pega uma cadeira da cozinha mesmo, e aí sim você vai ver qual que é o tamanho que de fato vai aparecer no vídeo. Então, qual que é o tamanho da parede? Porque às vezes você se preocupa com elementos que ficam lá em cima, daí quando tu vai gravar, opa, peraí, nem aparece. E aí tem gente que faz aquele enquadramento com um teto deste tamanho para poder aparecer aquela luminária que ela pendurou que achava que ia aparecer no vídeo. Então é muito importante você sempre fazer esse teste de enquadramento e a partir daí você começa a fazer os cálculos, as medições e ver de fato o que vai aparecer no vídeo. E antes de ir para o nosso último item, eu já quero te perguntar se você está gostando de todas essas tendências que a gente está falando por aqui, tá te abrindo a mente, te dando umas ideias de cenário. Me conta aqui nos comentários. Se vocês quiserem, a gente pode trazer uma parte 2 de mais tendências para que você realmente decida de uma vez por todas a renovar esse cenário aí na sua casa. Vamos lá então para o nosso último desse vídeo, que são os elementos naturais. Gosto dessa ideia. Conta mais, Jé. Então, os elementos naturais, Fran, eles não são uma tendência nova, é uma tendência que continua em 2024. Como eu falei dos elementos orgânicos, né, que é essa tentativa nossa de trazer mais a natureza para dentro de casa, os elementos naturais é a mesma coisa. Como é que a gente faz isso? Trazendo aquilo que está lá fora, na natureza, para dentro da nossa casa. Não necessariamente fazer uma urban jungle, né? Encher de planta dentro de casa, mas como a gente vê, né? Trazer uma madeira natural principalmente, uma planta, palhinha, sisal, esses elementos eles estão assim maravilhosos e eu acho que tem muito a ver com a tua comunicação, hein, Fran? Eu tô desde o último vídeo namorando a Jéssica, que quem sabe pro próximo ano a gente vai ter uma mudança de cenário por aqui. Vamos ver, o que vocês acham de eu trazer uns bastidores para vocês verem essa construção junto comigo? Me coloca aqui nos comentários. Gostei dessa pegada dos elementos naturais, hein? Se vocês querem a parte 2 de tendências de cenário, me coloca aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui que vai te interessar bastante. Obrigada, Jéssica! Obrigadão, tchau!